Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bem com você? Como é que você tá? Mais uma segundando. Eu já falei pra mim mesmo que eu preciso parar de deixar esses vídeos temporais. Já fala bom dia. Agora eu estou falando que é segunda. Complicado. Mas vamos lá para mais uma leitura do dia. Hoje a leitura tá um pouquinho diferente. Na verdade, eu acho que tá totalmente diferente, né? Eu tenho lido 2 livros a princípio, né? Tenho alternado entre 2 livros. Mas hoje eu resolvi não ler nenhum dos 2 livros e passar para um outro lado. Que inclusive eu já falei dessa leitura que a gente vai fazer hoje, né? Que é sobre a vaquinha. Já falei dele como exemplo de outro podcast, se não me engano. Eu acho que no último podcast de capítulo mesmo, né? No episódio 8, eu falei sobre isso, quando eu falava do blog. E hoje vamos refletir mais sobre ele. Então, vamos lá. Um sábio passeava pelo campo com seu discípulo quando encontraram uma humilde casa de madeira, habitada por um casal e seus 3 filhos, todos mal vestidos, com as vestes sujas e rasgadas, aparentando uma pobreza extrema. O sábio perguntou ao pai como eles faziam para sobreviver, e ele calmamente respondeu: "Temos uma vaquinha que nos fornece vários litros de leite todos os dias. Vendemos uma parte dele e, com dinheiro, compramos outras coisas que necessitamos. O restante usamos para nosso próprio consumo. Dessa forma, sobrevivemos." O sábio agradeceu a informação e foi embora com seu discípulo, pedindo que o mesmo voltasse, pegasse a vaquinha e empurrasse ela do penhasco. Olha que loucura. Seu discípulo, muito incomodado e culpado, obedeceu a ordem, mas retornou algum tempo depois para pedir desculpas à família. Observou então que tudo havia mudado. A casa estava cercada por árvores, onde muitas crianças brincavam e até tinha um carro. Desesperou-se, pois achou que a família humilde havia vendido tudo que tinha. Gente, a leitura tá maravilhosa, né? Desesperou-se, pois achou que a família humilde havia vendido tudo que tinha, mas logo em seguida deparou-se com eles e perguntou ao pai o que havia acontecido, e ele, com um sorriso largo, respondeu: "Quando nossa vaquinha, que nos fornecia tudo, caiu de um penhasco e morreu, fomos obrigados a fazer outras coisas, a desenvolver outras habilidades que nunca tínhamos imaginado possuir. Dessa forma, começamos a prosperar e a nossa vida mudou." A reflexão que essa história transmite é sobre o modo como vivemos, especialmente se vivemos nos queixando de como é a nossa existência. Não é necessário esperar que um mestre chegue para jogar a vaquinha, entre aspas, que nos limita de um precipício ou em um precipício. Podemos, a partir de hoje, olhar para além dos nossos confortos e nos conscientizarmos do potencial que temos. Não somos limitados. Nós mesmos colocamos obstáculos na nossa vida. Cada um de nós tem uma vaquinha na sua vida. Qual é a sua? Ai. Ai, Deus. É isso, gente. É sobre isso. Né? Sobre ser... Eu gosto muito dessa história que, assim, eu já conhecia. E é uma história parafraseando um outro texto bíblico, mas aqui eu acho que é de um conhecimento mais amplo, né? Mais informal até. E a grande sacada aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu lembre, tem dois grandes pontos aqui. Um é sobre o conforto de viver, né? Confortável em determinadas situações. E o conforto é muito bom, óbvio, né? Senão não seria um conforto, não seria algo confortável, prazeroso.
Mas eu acho que aqui ressalta mais em relação a fazer mais do mesmo, né? Você tá acostumado com aquele padrãozinho, não desmerecendo, né, pessoas que vivem em situações mais humildes ou whatever, mas sobre gostar daquilo, sabe? De viver Viver não, né? O texto fala sobre sobreviver. Dessa forma sobrevivemos, como diz aqui no finalzinho da explicação do pai. Sobreviver não é legal, né? Eu acho que ninguém aqui tá confortável, né? Gosta da ideia de sobreviver, onde você trabalha para pagar conta, né? E comer apenas, mas não se dá um presente, não compra uma coisinha que goste, não vá para lugares que, né, você sente prazer, ou tem alguma memória afetiva, tem um significado importante para você. É muito, muito chato até viver dessa forma. Beber minha aguinha. Bom. E aí, por que eu trouxe essa história hoje? Né? Justamente por conta disso. Eu acho que nós precisamos sair dessa zona de conforto, de achar que nós merecemos o pouco, entre muitas e muitas e muitas aspas, que estamos tendo hoje, sabe? Você precisa de uma vida confortável, mas no sentido de ser confortável de fato, né? Você ter uma liberdade financeira para poder comprar as coisas que você quer. Não estou falando sobre gastar em excesso, né? Ficar ostentando uma vida que você não tem uma capacidade, uma maturidade, uma educação emocional e financeira para sustentar. Mas sobre viver despreocupado com isso, sabe? Com esses problemas que o cotidiano normalmente traz, né? O boleto, a comida, né? O teto. São coisas importantes que a gente precisa correr atrás, sim, mas aqui nesse caso, eles já estavam acostumados a, tipo, pelo que eu entendi, eles não tinham falta, né? Mas eles aparentavam ter uma pobreza extrema, né? Porque eles estavam acostumados de estar ali se alimentando só daquela vaquinha e aquilo ali era o que eles necessitavam. Eles compravam outras coisinhas que eles necessitavam, né? Como diz aqui no texto, mas que eles acabavam consumindo o restante, né? Acho que... Desculpa. Seria o resto, né? O restante, usamos para nosso próprio consumo. Eles gostavam disso. Comer isso, beber isso. Mas não evoluíam. Acho que essa cara do conforto aqui tá na evolução. Porque eles não tinham essa noção de que eles podiam mais, que eles podiam, né, prosperar. E, cara, essa reflexão na vaquinha, nossa, ela é tão ampla, porque isso pode ser tanto de cunho profissional, tanto pessoal, né, de relacionamento. Eu acho que, aplicando para minha vida hoje, né, entendendo o meu atual contexto, minha situação de vida profissional, que tá aí, né, se desenvolvendo de uma forma que eu normalmente não gosto, mas tá indo. Eu acho que lendo esse texto, na verdade, eu olho pra minha casa, porque por muitos anos eu me dedicava, né, tava acostumado a beber de uma certa vaquinha, vamos dizer assim, e negligenciei muito a minha vida em casa. E, gente, eu gosto muito da minha casa. Gosto demais da minha casa. Não gosto de ficar muito em casa, né? Eu gosto de passear, gosto de sair, obviamente. Né? Eu sou o que gosta da rua, né? Daqui de casa. Mas, poxa, eu gosto de ter uma casa arrumadinha. Eu gosto de ter, por exemplo, a minha mesa de jantar, né? Eu fiquei anos e anos para conseguir a minha mesa de jantar, porque eu gosto de momentos em volta da mesa de jantar. Acho que é muito, muito válido e você constrói memórias afetivas
muito importantes ali com pessoas que você considera, porque sentar na mesa você está com pessoas que você considera, que você confia, que você gosta. E muito tempo eu negligenciei essa parte da minha vida. Mas muito tempo mesmo, assim, acho que desde a nossa antiga casa, quando eu morava ainda em Cordovil, quanto nessa agora aqui em Cascadura, eu percebo esses traços. Por exemplo, é só olhar para os meus livros. Eu sou uma pessoa que ama livros, amo demais, demais mesmo. Bienal é meu Rock in Rio e eu gasto sem pena. Real mesmo. Choro depois, mas gasto sem pena. E eu tenho vários livros, com certeza mais de 100, talvez 150, não sei. Mas eles estão em caixas até hoje. E no finalzinho do ano passado, início desse ano, fez 2 anos que eu estou morando nessa nova casa. E há 2 anos os livros estão, né, no raio das caixas. Então eu sinto que eu negligencio essa parte do meu lar mesmo, transformar a minha casa num lar. E aí eu fico pensando o quão bom foi largar essa vaquinha, porque hoje eu tô dando esse ar pro meu lar, sabe? Eu acho que de todas as áreas da minha vida, essa foi a mais negligenciada, talvez, né? De me permitir ter um lar, um porto seguro, um lugar que eu gosto de ficar, sabe? E me identifique com isso. Então, nossa, comprar a mesa de jantar pra mim foi tipo, uau! Foi o meu auge. Porque, véi, é tão maravilhoso quando você conquista, né? Mesmo que sejam pequenas coisinhas, e ver que os seus planos estão se desenvolvendo, você saindo dessa sua zona de conforto, porque a gente sempre costumou de comer no sofá. Na antiga casa a gente tinha uma bancada da cozinha americana e a gente até comia ali, né? Mas com o tempo a gente parou, porque tem o hábito de tem que sentar ali, tem que comer ali, depois tem que tirar tudo, limpar tudo. Então a gente acaba caindo nessa rotina, né? Esse conforto aqui pode ser lido como uma rotina, né? Você ficar dependente ali de um certo padrãozinho de vida. E falo padrãozinho não por menosprezar os padrões de vida, tá? Mas de cair na rotina mesmo. E o termo cair na rotina é você não viver o extraordinário, né? O sensacional. É sempre aquele mesmo modo. E eu não sou uma pessoa assim, né? Até para ir pro antigo trabalho, eu fazia caminhos diferentes, né? Até para testar qual é o mais rápido, qual é o mais longo, qual demora mais, qual é o mais caro, qual é o mais barato. Mas às vezes você sair da rotina, né? Nossa, te traz um bem tão grande. E assim, o sair da rotina é sair da rotina, não é criar uma nova rotina. Porque eu ia dar o exemplo, por exemplo, do meu café da manhã. Por muitos e muitos anos, né? Pra quem sabe da minha educação e tudo mais, quando eu era criança, adolescente, depois que eu cresci também, não faz muito tempo, inclusive, o hábito de tomar café da manhã pra mim era algo tipo raro, sabe? Era uma coisa que acontecia quando estávamos nas vacas gordas, vamos dizer assim. Mas eu não tinha esse costume por questões financeiras mesmo, né? Era o meu contexto na época. E aí, quando eu estava trabalhando na antiga empresa, eu tinha por hábito de chegar, comprar o meu café da manhã e levar para minha salinha lá e tomar meu café da manhã lá. Então, tipo, isso era meio que meu ritual. Eu criei esse novo hábito, mas esse hábito nunca, essa rotina, né? Esse hábito de tomar café da manhã assim, nunca foi meu forte, nunca fez parte da minha rotina. Então, esse de fato era sair da minha rotina, mas acabou se tornando uma outra rotina, entendeu? Mas no texto aqui, quando tem esse desfecho de que depois que a vaquinha caiu, eles tiveram a vida mudada, né? Porque precisaram desenvolver outras habilidades. Eu acho que isso pode ser ilustrado como
dar um passo a mais, né? Esse aqui era o segundo passo que eu ia falar sobre. Um era a parte do conforto e o outro era sobre desenvolver outras habilidades, era sobre evoluir, sobre evoluir. Real, assim, eu acho que não tem outra palavra que possa definir sobre isso. Porque o que limita a nossa evolução somos nós mesmos, né? Somos nossos piores inimigos, vamos dizer assim, né? E isso me faz lembrar até de uma fala da Fernanda Souza em um vídeo que ela fala sobre que ela não romantiza o problema que o outro traz pra gente, né? Ele tem culpa sim, ele trouxe o problema, isso é um fato, mas que ela entende e prioriza, né? E enfatiza o fato de você saber lidar, como você gerencia, como você permite que isso te acesse, né? Como você reage em relação a esses problemas, como você lida com essas coisas, e é sobre isso, sabe? De repente o modo que você tá agindo ou reagindo em relação àquela problemática pode não ser uma atitude bacana, pode não ser uma parada legal, sabe? Mas quando você entende que o que o outro faz você não tem controle, você passa a gerenciar melhor sobre essas reações que são causadas pelo outro, né? Pelo problema do outro. Se você vai ligar, se você vai extrematizar aquilo, ou se você vai simplesmente ignorar. E assim, é um exercício para mim, inclusive, quase que diário, porque eu sou uma pessoa muito reativa, né? Algumas pessoas acham que eu sou impulsivo, mas eu não acho que eu sou impulsivo, eu acho que eu sou reativo. Acredito que eu sou reativo, porque normalmente eu nunca trato mal uma pessoa de graça. Geralmente quando eu começo a tratar mal é porque eu estou devolvendo o que eu estou recebendo, sabe? E eu sei que isso muitas das vezes não é uma atitude muito boa, muito legal, né? Precisava ser um pouquinho mais evoluído para poder, sei lá, agir de uma outra forma que atualmente de repente eu não consiga entender ou achar ou enxergar. Mas pelo menos a problemática de que não é uma atitude legal eu já sei. Só que eu não sou o tipo de pessoa, eu gosto muito de ficar em silêncio. Tipo, eu tô chateado, eu fico muito em silêncio. Mas porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de resolver problemas, mas no sentido de resolver todo o problema. Ai, perdão. Minha aguinha. Como assim não resolver todo o problema? Vocês acham que eu sou uma pessoa que gosta de viver com problemas inacabados? Não sou esse tipo de pessoa. Mas o que eu falo é que se tudo que pra mim se torna um problema é um problema, e eu precisar resolver esse problema todo dia, eu acho que me cansa, sabe? Eu não sei se eu adquiri isso depois dos 30, mas a necessidade de ficar resolvendo problemas que às vezes não é sobre mim, né? O que o outro trouxe, é muito cansativo. É muito cansativo. E assim, o que eu tenho reparado é que essas coisas, né? De se deixar cansar por determinados problemas, eram atitudes de pessoas de 50 anos, 60 anos, né? A gente tem esse estereótipo aí na sociedade, nas mídias, do velhinho bonzinho, né, e do velhinho ranzinza, né? Esses ranzinzas seriam essas pessoas que, né, já cansaram, estão sem paciência para resolver problemas bobos ou os mesmos problemas, as mesmas situações. E hoje eu vejo que essas atitudes estão mais na galera dos 30 mesmo, né? Acho que a gente acabou passando por ou estamos vivendo, né, uma geração onde houveram muitas mudanças, né, tecnológicas, históricas, enfim, de modo de vida, de saúde e tudo mais. E eu acho que nós estamos meio que sobrecarregados, sabe? Uma overdose de informação, que pra gente, assim, muita coisa tipo, ai, sabe? Tipo isso. E
é muito chato você ficar resolvendo o problema todo dia, às vezes com a mesma pessoa, ou com a mesma situação, com o mesmo contexto, que às vezes você para pra, tipo, whatever. E eu sou muito assim, então eu me considero uma pessoa reativa porque eu nunca vou tratar o outro mal por esporte. Geralmente quando eu começo a tratar mal de maneira mais ríspida é porque eu tô recebendo esse tipo de informação. Então, eu tenho procurado evoluir, eu tenho procurado entender ou tentar solucionar o problema de uma maneira mais profunda a ponto de que não se repita, sabe? Porque eu normalmente resolvo na hora. Quando eu preciso resolver, eu resolvo na hora. Tipo, eu não quero mais sentir determinada dor, então a solução é essa. Ponto. Acabou, sabe? Eu não vou mais a fundo, não me permito ir mais a fundo. E isso, de repente, trabalhar com um psicólogo ajude, né? A entender ou a enxergar o problema mais longe, porque às vezes não precisa nem resolver, né? Mas se eu enxergasse um pouquinho mais longe, eu já entenderia ou reagiria de uma determinada forma, de uma outra forma, não sei, talvez. O que vocês acham? E refletindo aqui sobre a minha vaquinha, né? Eu falei que é a minha negligência de cuidar da casa, né? No sentido de transformar no meu lar, mas às vezes também o conforto de saber muito também, eu acho que eu às vezes caio nessa cadeira confortável também, porque não que eu seja arrogante com as coisas que eu sei, com as habilidades que eu sei fazer e tudo mais, como vocês sabem, né? Eu sou publicitário, eu tenho habilidade, estou com palavras em inglês na cabeça, eu dou uma paradinha para poder lembrar em português. Mas eu ia falar hard skills, né? Mas eu tenho habilidade como designer gráfico, como produtor executivo, como editor de vídeo, como produtor de vídeo, como produtor de podcast, editor de podcast, direção de podcast, fotografia de moda, fotografia estilo, fotografia de ensaio, de festas, de eventos, né? Eu sei fazer muita coisa, sei fazer sites, sei fazer campanhas de e-mail marketing, programar, sabe, o mínimo, mas sei dançar, sei tocar alguns instrumentos. Então, eu acho que às vezes o fato de saber fazer determinada coisa, a gente acaba nos garantindo num lugar, né, nos colocando num lugar que nos garante, tipo, às vezes até deixar pra última hora. E eu acho que isso é ruim. Eu acho isso muito ruim. Mas às vezes é um hábito e meio que uma solução, no sentido de você precisa resolver determinado problema até dia 30. Aí hoje é 29, você pode ver outras coisas. Desculpa, acordei bem mais cedo hoje, hein? Eu valorizo essa leitura. Eu até me perdi. Lembrei. Você tem que resolver determinado problema até o dia 30 e você tá no dia 29, então geralmente no dia 29 eu tento organizar as coisas para que eu consiga chegar no dia 30 com aquela resolvida, sabe? Ao invés de resolver antes, né, já que eu tenho tempo, eu posso fazer isso agora, eu caio nessa zona de conforto de que eu vou conseguir entregar, eu sei que eu vou conseguir entregar. Então eu vou tentar resolver outras coisas que às vezes nem tem tanta importância assim, sabe? Que dá pra fazer depois. Eu acho que esse senso de prioridades, né? De urgência, emergência, essas coisas assim, é o que eu preciso desenvolver mais ainda. Não que eu não tenha, muito pelo contrário, eu tenho. Eu consigo distinguir o que é importante, o que é urgente, o que é emergente, de emergência, né? Mas às vezes a gente cai nessa cadeira, né? Tipo, eu posso deixar pra mais tarde, eu posso fazer depois. Enfim, eu tenho controlado bastante isso, tenho evoluído bastante nisso, inclusive. Né? Tem pessoas que me ajudam muito com isso, ou determinadas rotinas que me ajudam a reforçar esse tipo de aprendizado, né? Como, por exemplo, quando eu atendo os meus clientes,
E aí a agenda, a rotina é segundo a minha. Agora, quando eu sou contratado, né, terceirizado para atender clientes de outras pessoas, é a rotina da outra pessoa. Então tem os horários, tem as datas, o deadline, né? Falar deadline. Mas, sabe, o cronograma não é meu. Então eu tenho aprendido mais com os outros, né, do que comigo mesmo, infelizmente, a dar essa organizada de prioridades nas tarefas e, consequentemente, na vida, sabe? É igual quando você precisa trabalhar de segunda a sexta, mesmo sendo home office, e você coloca na sua agenda, na sua rotina, que você precisa, sei lá, tirar alguma coisa para descongelar ou lavar uma louça. E aí, por estar fazendo uma determinada coisa que pode esperar uns 30 minutinhos, você vai negligenciando lá a louça ou o frango, ou a coisa que tirou para descongelar para poder fazer a janta, e acaba fazendo as coisas meio que em cima da hora, ou então postergando, porque dá para fazer outro dia, entendeu? Então nós precisamos parar de nos limitar, nós precisamos parar de nos colocar obstáculos que não são possíveis de serem ultrapassados. Se você gosta de desafio, quer se desafiar, coloca um obstáculo, um desafio que você sabe que você vai passar, sabe? Você tem certeza que você vai conseguir, tipo, sei lá, eu por exemplo, assim que eu entrei pra faculdade, eu coloquei como um desafio pra mim escrever um livro. Eu não paro quieto no computador pra fazer coisas pra mim, né? Normalmente quando eu tô no computador é sempre fazendo algo pros outros, trabalhando, ou isso meio que estudar é pra mim, e o lucro do trabalho também é pra mim, mas não é algo tipo, cara, eu vou parar aqui pra desenvolver um projeto pra minha vida, não sei o que, sabe? Não tem isso. Então eu não tinha esse tesão em achar tempo pra poder fazer uma coisa que eu queria muito, que era escrever um livro de fantasia baseado na minha vida. Eu não vou voltar a fazer isso, porque eu sei que eu não vou conseguir escrever esse livro. É um objetivo alcançável? É um objetivo totalmente alcançável, sabe? Mas não quero. Sabe? Eu não vou me colocar esse objetivo, me prometer algo que eu sei que eu não vou cumprir, por questões externas e às vezes até de prioridades. Isso era a minha prioridade, meu objetivo na época da faculdade, hoje não é mais. Eu não sinto a necessidade mais de escrever um livro sobre a minha vida. De repente, na velhice, quando eu estiver mais velhinho, com mais tempo, vamos dizer assim, eu me dedico a isso. Mas isso é uma coisa, nossa, assim, que eu tenho tentado priorizar demais na minha vida aqui em relação a tempo. Porque no ano passado, eu me prometi que eu teria mais tempo de qualidade. E aí eu fui demitido. E aí, com a demissão, vieram, né, os desafios da minha parte financeira, né, da minha vida financeira, mas ao mesmo tempo consegui tirar um tempo de qualidade, de dormir melhor, de cuidar um pouquinho mais da casa, como eu falei, né, de comprar as coisas, de arrumá-la mais do jeito que eu gosto, embora tenha coisas que não é preciso, como os meus livros. Mas esse ano eu quero continuar tendo qualidade de vida, né, de tempo e tudo mais, mas sendo não o mínimo, né, minimamente útil, no sentido de estar num trabalho que me gere isso, mas falo de evolução mesmo, sabe? Eu quero chegar num nível onde eu consiga, sei lá, segunda-feira, 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, eu sair de casa, ir lá buscar o Leandro no trabalho, de lá, poxa, vamos tomar um vinhozinho ali, vamos pra um lugar diferente hoje, sabe? Sair da rotina assim de uma maneira plausível, saudável. Não tô falando ser todo final de semana, ou na verdade será todo final de semana, porque eu gosto de sair, mas não vai ser algo que vai prejudicar o restante da minha vida, né? Dos meus caminhos, que eu tô com o caminho na cabeça.
do restante das coisas que eu preciso fazer, como trabalho, como estudar, como cuidar da casa, essas coisas assim, sabe? Eu quero que essa qualidade de vida que eu tanto busco se torne tangível, sabe? Se torne real. Onde eu consiga de fato fazer as coisas que eu quero fazer sem me preocupar ou sem que me prejudique por conta de outra coisa, sabe? Deixar de fazer uma coisa para fazer outra e o que eu deixei me prejudicar. Não quero isso. Eu quero viver bem. Eu acho que viver bem é o mínimo para todo mundo. Então, obviamente, sem esse conforto de não evoluir, mas evoluindo, a gente tem que evoluir um pouquinho cada dia, né? Algumas pessoas até falam, né? Quem é pobre se torna classe média, ele vai gastar mais do que ele gastava quando era pobre, porque você percebe que você possui necessidades que antes você não conseguia suprir, e agora você tem condições de suprir. E aí a classe média se torna rica, faz a mesma coisa, né? Mas aí a questão toda de evolução nesse caso, né, financeiramente, é você sempre se preocupar com o todo, com o entorno, sabe? Eu não falo para se preocupar com o futuro, né? Porque seria até antibíblico eu falar isso. Mas você está assegurando o seu hoje com atitudes que vieram a longo prazo, sabe? E é isso que eu quero. Quero chegar num ponto da minha vida onde eu consiga fazer exatamente o que eu quiser. Eu acho que é isso. Acho que sair da minha zona de conforto é isso. Hoje eu estou muito confortável em viver de prestação, vamos dizer assim, né? De estar sempre ali correndo atrás de fazer alguma coisa, quando às vezes eu só quero só o meu, para que eu possa desfrutar de uma vida com muito mais tranquilidade, podendo passear, podendo consumir, podendo guardar, podendo escolher, né? Exercer meu livre-arbítrio aí de uma maneira saudável, sabe? Não sobreviver. Não trabalhar para pagar conta e comer somente, né? Inclusive, numa conversa séria que eu tive uma vez, eu falava sobre isso, né? A gente trabalha para comer, cara. Todo o dinheiro que a gente tem, a gente come. E assim, porque teve um ponto da minha vida que a comida em si ó, as nossas dívidas eram baseadas em comida, sabe? Comida e transporte, né? E eu só fui me tocar no dia que eu percebi que eu gastei R$1.000 de Uber em um mês. Gente, R$1.000 de Uber, R$1.000 poderia ser a prestação de um carro, sabe? Poderia ser a prestação de um carro. Se eu tive condições de pagar Uber toda vez que eu precisei durante o mês e deu R$1.000, eu poderia ter comprado um carro, sabe? E essa é a questão da vaquinha, entende? Eu me deixar confortável, viver confortavelmente pegando Uber e gastando uma nota, onde eu poderia estar comprando um próprio carro e gastando esse dinheiro comigo, sabe? Ou com os meus. Enfim, não sei se ficou muito claro o pensamento de hoje, né? Da leitura de hoje, ficou até maior, inclusive, do que eu imaginei que ficaria. Acordei mais cedo, bem mais cedo, para poder tentar fazer aqui algo diferente, uma coisa diferente para vocês. Mas quem me conhece sabe que eu não funciono muito de manhã cedo, então se por acaso ficou confuso, ficou meio briseiro essa leitura do dia, é por conta do horário, tá bom? Me perdoe, mas eu gosto muito de vocês e gosto muito de fazer a leitura diária. Eu acho que tem me ajudado muito durante a semana, né? E durante os dias, para poder evoluir um pouquinho mais, aprender um pouco mais, trocar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais. E é isso. Vamos ver se as minhas capacidades mentais diurnas geraram algum resultado, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.